Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, segunda-feira, 27 de abril de 2020. Turma desenho mecânico, segunda e quarta de manhã. Nosso assunto hoje é sobre mancais. Mancais, sejam eles deslizantes, deslizamento ou de rolamento. Mancal é um elemento de máquina muito utilizado dentro da área da grande engenharia mecânica para apoio de eixos, né? Apoio de elementos, apoio de componentes de máquina. Lembrando que qualquer dúvida, pode mandar mensagem aqui pelo grupo, tem um grupo do WhatsApp e também o chat aqui do programa de conferência. Tá? Vamos primeiramente entender o que é um mancal. São elementos de máquina, então, ou seja, são elementos padronizados, né? Usados como apoio para eixos e árvores, por meio da parte do eixo que é destinada à função de apoio, e que é introduzida no mancal, denominada munhão. Vou explicar a vocês, tenham calma. Primeiramente, existem duas classificações de eixo, a gente vai ter uma aula falando de eixo logo aí. Eixo e eixo árvore. Eixo, puramente eixo, é aquele elemento de apoio, que está ali estático, parado, pode até estar em movimento, mas que não transmite potência, ele serve apenas como apoio. Quando o eixo ele tem uma transmissão de potência sobre ele, ou seja, em uma extremidade dele aqui, você tem a entrada de uma energia, a energia passa ao longo do eixo e sai na outra extremidade, você tem uma polia de um lado ligada a uma correia, a uma engrenagem do outro, por exemplo, e esse torque passa por esse eixo é denominado eixo árvore, ou seja, é um eixo de transmissão de potência. Esse eixo, para ele poder corretamente funcionar ou trabalhar, ele tem que estar apoiado. Esse apoio dele é denominado munhão, a região onde ocorre esse apoio, tá? E o munhão está alojado sempre a um mancal, onde ele tem o alojamento que vai encaixar esse eixo. Os mancais, vamos lá, devido ao atrito, existe entre a superfície de contato, né? E o mancal, e um elemento, tem como função de reduzir e facilitar este movimento, também, consequentemente, a manutenção. Pode ser denominado como mancal de deslizamento ou mancal de rolamento. Então, vamos interpretar essas imagens que a gente tem aqui embaixo. Primeiramente, o que é um mancal por si só? Primeiramente, não vamos por geometria construtiva, tá? Mancal é a região aqui, ó, aonde está apoiado o eixo. Então, aqui a gente tem uma caixa variadora de velocidade, composta por 3 eixos. Tem esse eixo maior aqui, ó, que pode ser denominado entrada ou saída do redutor ou do amplificador, um eixo intermediário e um outro eixo com eixo de saída aqui. Esse eixo transmite potência ao longo dele. Por quê? Olha que interessante. A potência pode entrar por aqui, por esse eixo menor, por exemplo. Então, eu tenho aqui ele ligado ao motor, através de uma polia, uma correia, né? Ele vai transmitir esse movimento ao longo do eixo para essa engrenagem trabalha com essa, que está alojada no segundo eixo. Esse eixo transmite movimento ao longo dele até essa terceira engrenagem, ó, primeira, segunda, né? Essa terceira para essa quarta engrenagem, que está ligada, por sua vez, a um outro terceiro eixo, que sai ao longo desse elemento. Ou seja, são eixos árvore, eixos que transmitem potência. Todos eles estão apoiados, ou seja, eles têm que trabalhar de forma livre, né, para poder girar. Um eixo estático não seria empregado nessa aplicação aqui. Existe eixo estático? Existe. Depende das aplicações. A gente vai dar exemplo para vocês quando a gente for falar especificamente de eixo. Tá? Esses mancais, existem 2 classificações para eles. Eles podem ser um mancal de deslizamento ou um mancal de rolamento. Mancal de deslizamento, você tem uma superfície, uma bucha, onde existe uma região de apoio entre o eixo e essa superfície. Existe um sistema de lubrificação específico para esse sistema e ele desliza sobre aquele apoio. Mancal de rolamento trabalha em conjunto com um elemento chamado rolamento, que a gente conhece popularmente, né? E o rolamento nada mais faz do que apoiar, receber esse eixo e permitir que ele faça um giro em cima de elementos rolantes, tá? Que a gente vai falar mais pra frente, esferas, rolos e assim por diante. Então, existem mancais de deslizamento e mancais de rolamento, tá?
Mancal de deslizamento são alojamentos nas quais as pontas de um eixo se apoiam. O contato de arraste das superfícies é suavizado pela lubrificação que ocorre de forma natural, que pode ser por desgaste do material de apoio, ou por meio da lubrificação forçada, que seria uma lâmina de óleo sob pressão. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos para vocês, muito usuais, talvez. Aqui a gente tem um conjunto, né? Virabrequim, biela, pistão. Tá? Esse conjunto é o responsável por transformar a energia de combustão de um carro em energia de movimento, né? Então, ou seja, conforme o pistão sobe e desce, ele faz um mecanismo biela-manivela, que a gente chama, transmitindo o movimento para o eixo virabrequim, e assim transmitindo o movimento para a caixa de transmissão de velocidade do carro. Esse bissistema, biela-manivela, o virabrequim ele sempre gira, e a biela ela fica estática em relação ao virabrequim. Ela se locomove, ela tem um movimento ali dentro, só que o eixo gira internamente a ela. E para que esse eixo gire, ali nós temos empregado algumas características bem específicas, como, por exemplo, alta pressão, temperatura e velocidades elevadas. O que melhor se encaixa nesse sistema é o mancal de deslizamento. Ou seja, entre o eixo aqui ó, do virabrequim e o alojamento aqui no virabrequim, existe um elemento, uma bucha, chamada cousinete. Tá? Essa bucha ela vai fazer o alojamento, o correto alojamento entre os 2 elementos de medida, e conforme ele funciona, a gente sabe que o motor do óleo está imerso esse eixo está imerso em óleo dentro do motor do carro, tá? Então ele sofre uma lubrificação forçada aqui nessa região, onde ele se locomove. Ou seja, ele faz o apoio através ou por meio de um mancal deslizante para pegar o movimento e permitir a flexibilidade do virabrequim. Tá? Aqui do lado, a gente tem uma turbina em corte, uma turbina automotiva convencional. Então nós temos aqui como se fosse uma turbina ligada a uma carcaça do lado quente, e aqui uma hélice, uma turbina ligada ao lado frio. Elas estão interligadas por um eixo rígido, ou seja, o ar quente que passa aqui nessa câmara movimenta essa hélice, que por sua vez transmite movimento para a outra hélice, que faz a admissão do ar. Tá? Entre eles aqui, existem esses 2 elementos laranjas, talvez vocês estão vendo com furinho, são os mancais deslizantes. Por que mancal no virabrequim? Por que mancal deslizante de uma turbina? Tá? E não um rolamento? Porque eu sempre vi rolamento quando tinha um eixo. Pessoal, são aplicações específicas onde a gente tem outras variantes. Aqui no caso do virabrequim, temperatura, tá? E aqui na turbina, além de temperatura, nós temos um negócio chamado alta velocidade. Então eu tenho uma taxa de velocidade, uma taxa de movimentação desse eixo que não teria um rolamento que suportasse tal ação. Ele ficaria, digamos assim, ele perderia falha na eficiência, né? Ele teria uma perda de eficiência de funcionamento em função de uma aplicação de um rolamento. Por isso que ele vai para o mancal de deslizamento. Eixos de turbina como esse podem chegar a 150.000 RPMs facilmente. Então, você tem um rolamento que chega em uma taxa de velocidade como essa, não é tão viável, não tão usual. Também tem a questão pressão, tem a questão temperatura. Então, são 2 aplicações comuns, uma praticamente no nosso dia a dia, de um mancal de deslizamento, ok? Quando a gente falou aqui, ó, desgaste natural, rapidinho, desgaste do material, só explicar isso para vocês. Vocês estão vendo que aqui, esse mancal ele tem uma cor meio dourada, né? Aqui também, ó, em cima da biela, tem esse pino que prende a biela à manivela. Ele não tem uma articulação de giro, ele faz ali uma movimentação, ele permite uma oscilação, que a gente fala. O que é uma oscilação? Não é um período completo, né? Não é uma revolução completa. Ele é flexível ali embaixo do pistão. Você está vendo aqui onde está esse pontinho vermelho? Tem uma outra elemento, um tubozinho que parece dourado. Geralmente, pessoal, essas buchas ou mancais de deslizamento são feitos de um material, por exemplo, aqui o bronze. O bronze é um material que tem na composição dele grafite.
O grafite ele é um lubrificante natural. Não sei se vocês lembram na época de colégio, de escola, até hoje podem fazer também. Você tinha uma lapiseira, aí você ia trocar o grafite dela, você acabava sujando sua mão com aquele grafite, ficava até meio brilhante. Se você passava um dedo no outro, você via que ele ficava bem liso, né? Ou seja, o grafite é um lubrificante natural. O pessoal usa muito em porta, vidro ainda hoje, né? E o bronze ele contém grafite na composição dele, então conforme ele se desgasta, aquele material que ele perde, ele vai trabalhando como lubrificante, tá? E vai se autolubrificando conforme a utilização. Então tem várias aplicações, várias características aí, beleza? Mancal de rolamento, talvez o mais conhecido, o mais usual que a gente conheça, né? São aqueles que comportam esferas ou rolos, nos quais os eixos se apoiam, né? Quando o eixo gira, as esferas também e rolos também giram, confinados dentro de um mancal, dentro de um alojamento, dentro de uma região específica para eles andarem, tá? A gente falou aqui, ó, rolamentos de esfera e rolos, nós vamos ver já já formas de geometrias construtivas, mas para você entender a característica do eixo, primeiramente de aplicação, tem essa imagem. Ou seja, você tem lá um eixo, seja ele um eixo como um eixo árvore, e esse eixo geralmente está associado a uma energia, um peso, uma massa, né? Um carregamento. Esse carregamento vem ao longo do eixo e é distribuído sobre o mancal. Então, o mancal, além de permitir o giro, ele também tem que estar associado à capacidade de carga do sistema. É nele que vai fazer todo o apoio daquele elemento, tá? Então, o rolamento ele pode ser de esfera, quando o elemento rolante aqui, ó, for feito de uma esfera. Então, a gente tem aqui o anel externo, o anel interno do rolamento e um jogo de esferas que entre eles pode ser feito de rolo, tal, então uma peça cilíndrica, ou também de esferas, só que aqui a gente vai ver que são contatos diferentes, rolamentos que trabalham com contatos distintos. Esse aqui é um rolamento convencional de esfera, esse aqui é um rolamento axial de esferas, ok? Primeiramente, sobre esforço dos rolamentos, uma coisa que vocês têm que entender muito claramente. Os rolamentos eles estão sujeitos a 3 tipos de carregamento, carregamentos de carga provenientes do eixo. Carregamentos radiais. Radial é aquele perpendicular ao eixo de giro. Ó, ele tem de sair do eixo. Então, se eu tenho um eixo aqui parado, apoio ele no mancal e coloco um carregamento dele, esse carregamento ele é radial, né? Ele sai saindo do eixo, ele tende a fugir do eixo, é o apoio, é onde ele apoia. Acho que falei axial de início, desculpa. Então é um rolamento radial, força radial. Uma força axial, ele trabalha no sentido da linha de centro do eixo. Ou seja, é como se ele estivesse empurrando para dentro o eixo, né? Ou para fora o eixo. Esse sentido axial é o sentido de carregamento que o eixo exerce sobre o rolamento. E nisto é quando ele trabalha tanto suportando cargas radiais quanto axiais no mesmo sistema. Então você tem tanto um carregamento quanto uma força aplicada sobre esse eixo, e quem vai fazer a contraponta, ou seja, o apoio de todo e receber toda essa carga é o nosso mancal ou rolamento, tá? Primeiramente, quando a gente fala de uma força radial, rolamentos aplicados a forças radiais impedem, né, o deslocamento no sentido transversal ao eixo, mas não suportam cargas axiais. Eles são feitos especificamente para cargas radiais. Quando vemos os rolamentos axiais, eles não suportam cargas radiais. Eles são feitos apenas para aplicação de formas de cargas axiais no sentido do eixo. E quando você tem um sistema que tem as duas forças, provenientes das duas forças, você trabalha um rolamento com características de suportam cargas mistas, tanto radial quanto axial, ok? Elemento de rolagem, os elementos rolantes, elementos móveis de mancal, tá? Elementos de rolagem podem ser esferas, rolos, ou podem ter tipos variados conforme a sua capacidade de carga. Então, o que eu quero que vocês entendam? Por que a diferença de um rolo? Por que a diferença de uma esfera? Tá?
Isso está explicado por essas duas imagens. Quando você tem um rolamento com contato por esferas, ou movimentação por esferas, o contato da esfera é esse pontinho vermelho aqui, ó, em cima do anel inferior ou anel exterior, né? Então aqui a gente tem a pista de rolagem, que é esse canal, esse suco, só para guiar a esfera, para não sair de posição. E aí você tem aqui um pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho é onde está todo o carregamento que o eixo sofre. Você tem um anel interno, quando você carrega ele, esse carregamento vai para a esfera, da esfera vai para o outro anel externo, que vai para a carcaça do equipamento. Na esfera, é dois pontos. É esse ponto inferior e um ponto superior. Então você entende qual é a região de contato, de apoio ali para a absorção da energia. Quando você vai para um rolamento de rolo, você tem essa linha de contato. Ou seja, uma peça cilíndrica apoiada sobre uma peça plana. Aquela região de contato é onde você vê o apoio deste elemento. Tá? Quando você vê isso, qual que é a variação entre um e outro? Quando você tem só um ponto de contato, você tem uma maior velocidade. Por quê? Você tem menos resistência. Ou seja, você trabalha taxas de velocidade mais elevadas. Em compensação, você tem uma menor capacidade de carga, porque o seu contato ele é ínfimo, ele é bem menor. Quando você vem aqui para uma região onde você tem um contato maior, no caso do rolo, por exemplo, você tem uma capacidade de carga maior. Você tem como distribuir essa energia ao longo do rolo. Em compensação, essa área de contato maior leva ele a ter uma velocidade reduzida, uma velocidade inferior quando comparado aos elementos de esfera. Tá? Somente rolo e esfera atendem a rolamentos? Sim, mas eles podem ter variações construtivas. Olhem só, eu tenho puramente a esfera e o rolo, como a gente comentou agora. Eu posso ter o rolo cilíndrico longo, ele é um pouco mais longo, apenas o seu comprimento. O rolo cilíndrico agulha, ele tem uma variação bem proporcional em relação a diâmetro e comprimento. Rolo cônico e rolo convexo, que a gente chama em formato de barril, ele tem suas arestas abauladas. Então, ou seja, existem geometrias de aplicação dos rolos que levam a características específicas, cada um deles para a sua especificação de trabalho, regime de trabalho, condicionante de trabalho. Tá? Vamos falar um pouquinho deles aqui. Então, aqui estão todos eles aplicados dentro de um rolamento apoiados a um eixo, ligados a um eixo. Então, aqui no centro a gente tem o nosso eixo. Tá? Temos aqui os anéis inferiores, internos, né, do rolamento, os anéis externos. E aqui um rolamento com capacidade de carga de esfera, ou de rolo. Olha aí o de agulha como ele trabalha. Os autocompensadores, esse aqui é o rolo cônico, né, o rolo convexo em forma de barril, esse aqui. E aqui é o rolo cônico, desculpa. Esse aqui é o convexo, esse aqui é o cônico. Tá? Então você vê aí como que é a montagem, o apoio sobre eles. Você vai entender o porquê dessa variação. Outro detalhe interessante, capacidade de carga. Então, quando você vê aqui não tem dados numéricos, é apenas em relação ao tipo e faz um comparativo contra o outro. Então, quando você vê ele aqui, ó, de esferas menores, dupla carreira de esferas, por exemplo, a capacidade de carga nele está nesse patamar. Quando você pula para um convencional de esferas, ele leva um pouquinho a carga. Qual a diferença desse para esse? Chama-se contato angular. Já vou mostrar para vocês observarem. Existe uma diferença de altura entre os lados do rolamento. Esse aqui é um rolamento de esferas de contato angular. Então ele aumenta um pouco a capacidade de carga do rolamento. Quando você vai para um rolamento de rolo, olha lá para onde ele vai, rolo cônico ou rolo convexo. Ou seja, você vê a capacidade de carga, aqui é como se estivessem todos sobre a mesma condicionante, só que como aumenta ou diminui a capacidade de carga em função da forma construtiva do elemento rolante dentro do rolamento. Rolamento é uma família bem ampla, tá, de elementos. A especificação dele é bem simples em relação a trabalho, a projetos, ao seu dia a dia como engenheiro. Tá? Então, esse aqui é um documento que eu peguei de um manual que eu vou mostrar já para vocês sobre especificação de rolamentos. Então, você vem aqui, ó, rolamento, né? Ó, ele pode ser de contato radial ou axial. Você, como engenheiro, você sabe
quais os esforços que o seu rolamento estará sujeito. Se ele é radial ou é axial. Se ele for misto, a gente vai chegar lá nesse contato misto aí, tá? Vai ter uma outra slide que vai falar disso aí. Então vamos lá, rolamento radial, ele é de esfera ou de rolo? Você vai ver, não tenho tanta velocidade, eu tenho mais carga, então a recomendado seria de rolos. Não, eu tenho uma alta taxa de velocidade, então a gente vem para de esferas. Aí quando vem para, por exemplo, de esferas, você vai ver, né? Rolamento rígido de esferas, esferas contato angular, esferas de 4 pontos de contato, rolamento autocompensador de esferas. Ou seja, existe uma família que cada um deles tem uma especificação, tem um detalhamento, tem uma característica específica para uma aplicação, que vai atender melhor a sua demanda. Tá? Quando você vem para o axial também, ele pode ser ou de rolo ou de esfera. Contato radial, contato axial. Radial, perpendicular ao eixo. Axial, alinhado ao eixo. Então, eu vou começar a falar dos rolamentos, especificamente cada um por si. Rolamento fixo de uma carreira de esferas. É o rolamento mais básico e mais comum que existe. Tá? Suporta cargas radiais e pequenas cargas axiais muito baixas. Tá? Então, primeiramente, radial, né? Perpendicular ao eixo é a grande vantagem dele. Axial é mínima, por causa somente de contato mesmo, não é recomendado. Sua capacidade de ajustagem angular é limitada. É necessário um perfeito alinhamento entre eixo e alojamento da caixa. Então, vamos entender aqui. O rolamento de esfera, simples, ele também não tem capacidade de autocompensação. O que é autocompensação? Quando você faz uma montagem de um eixo, pessoal, esse eixo ele vai sofrer esforços. Esses esforços podem levar ao eixo a fazer movimentos não alinhados com a montagem. Vou dar um exemplo bem simples, vou voltar os slides aqui, ó, lá para aquela nossa primeira caixa variadora de velocidade aqui, ó. Isso aqui. Quando a gente vê esse eixo aqui, ó, a gente acha que ele não está sofrendo esforço. O esforço dele é só a entrada aqui da energia e ele transmite o torque lá para o outro lado, no movimento torsor, tranquilamente, não necessariamente. Dependendo do que for ligado a esse eixo, por exemplo, se fizer uma transmissão por correias, né? Essa correia ela vai fazer um tensionamento perpendicular ao sentido do eixo, ou seja, radial aí. E esse eixo, nesse ponto aqui, ó, de união, ele vai tender a flambar ali. Ele está apoiado dos dois lados, aqui, ó, ele está apoiado desses dois lados, né? Vamos olhar aqui. E aí ele vai receber uma carga aqui. A tendência dele é fazer uma angulação. Se ele abaixar aqui, esse lado vai tentar subir. Você vê que toda essa força que você faz, que tem uma reação do outro lado, ela ocorre em cima do mancal, que é a região de apoio. Então o mancal ele sofre muito esforço, não é apenas a energia perpendicular de apoio sobre ele. Toda essa movimentação que o eixo pode sofrer aqui, ó, tudo está em cima do rolamento. Logo, o rolamento, quando especificado, você tem que ver quais são as capacidades de carga dele e quais são os permissões de flexibilidade que ele tem. Por exemplo, aqui fala, sua capacidade de ajustagem angular é limitada. Ou seja, se o seu eixo sofre flexões, movimento ao longo do seu trabalho, rolamento de uma carreira de esferas não é recomendado. Ok? Então não tem rolamento para ele? Tem outros tipos. Rolamento de contato angular de uma carreira de esferas. Já é uma outra característica de aplicação. Vamos entender aqui, ó. Suportam cargas radiais e admite cargas axiais apenas em um sentido, ou seja, eu tenho a força radial e também permito uma pouco maior carga axial, desde que num sentido conhecido, ao contrário não. Tá? Por que isso? Olha aqui ó, o sentido de força deles. Radial e axial. Se você observar, você tem uma saliência maior aqui desse lado ó, do rolamento. Com isso, faz com que ele apoie essa região contra essa e permita essa força maior. Axial. Radial é o contato convencional dele. Tá? Ou seja, qual que seria uma aplicabilidade de um rolamento desse?
onde você precisa permitir o giro, mas que você sofra uma carga no sentido do eixo, tá? É uma das aplicações. Pessoal, esse aqui é um desenho técnico em corte. Podemos observar aqui a montagem desses rolamentos. Na foto anterior também, ó. Isso aqui é um corte, meio corte aí de uma semi-seção de um eixo, né? Então aqui você vê o alojamento do rolamento. Ó. Aqui a gente tem um eixo, tá? São elementos distintos, ó. O eixo, a presilha do eixo, o mancal do rolamento, a esfera. E aqui seria um outro elemento de apoio, outro sistema. Mesma coisa nós temos aqui, ó, essa vista em corte. Quando você olha aqui, ó, temos dois mancais, temos aqui dentro um eixo, temos outro mancal aqui, ó, de rolos, deixa eu falar já deles. E aqui seria a carcaça, apoio, elemento da máquina aí que trabalha em conjunto, ok? Rolamento autocompensador de esferas. Olha que interessante. É um rolamento de duas carreiras de esferas com pista esférica no anel externo, o que lhe confere a propriedade de ajustagem angular, ou seja, de compensar possíveis desalinhamentos ou flexões ao eixo. Então, se o seu eixo está lá apoiado, recebendo aquela carga radial, mas ele, ao longo do trabalho dele, sofre essas cargas, essas flexões do eixo. O autocompensador de esferas, ele permite isso. Então, aqui é uma aplicação clara, igual àquela que a gente mostrou anteriormente. Você tem aqui um eixo biapoiado, ele está apoiado de um lado, apoiado do outro. Tem um elemento aqui no centro de transmite movimento, pode ser uma engrenagem, pode ser uma correia dentada, né? E ele tem aqui um prolongamento do eixo. Então, dessa região aqui onde ele recebe esforço para prolongamento, ele pode ter esforços aplicados distintos. Com isso, permite que o eixo tenha uma flexibilidade. Essa flexibilidade ela é compensada pelo autocompensador de esferas, rolamento autocompensador de esferas. Conforme esse centro mexe, se você olhar aqui do lado de fora, ó, ele tem uma carreira, eles chamam aqui de carreira, né? Ó, carreira de esferas. A pista, ele tem uma pista esférica, ou seja, você não vai fazer esforço tanto sobre seus rolamentos, sobre suas esferas. Elas permitem esse pequeno desalinhamento. Então, está aqui ele aplicado ao sistema, ok? Saindo das esferas, entrando agora em rolos, né? Rolamento de rolo cilíndrico é apropriado para cargas radiais elevadas. Seus componentes são separáveis, o que facilita a montagem do rolamento. Então, o rolamento de rolo, pessoal, nada mais é do que um rolo sobre as duas carreiras, duas pistas, né, do anel externo e anel interno, e ele permite o apoio de uma região de maior contato, com certeza, elevando a capacidade de carga do mesmo. Com isso, conforme ele trabalha, o rolamento está lá, apoiando o eixo. Para cargas radiais elevadas. Esse aqui não trabalha a compensação, ou seja, ele é igual de uma carreira de rolos, de esferas, desculpa. Ele é apropriado apenas para forças radiais, é a aplicação dele, tá? Se eu tenho um pequeno desalinhamento aqui, ó, do meu eixo, uma flambagem dele, eu posso aplicar o rolamento autocompensador de rolos. Seu emprego é particular, indicado para construção em que se exige uma grande capacidade de carga, né, radial e compensação de falhas de alinhamento. Então, por ele ser convexo, ele ter essa região externa abaulada, né, a gente chama de barril, parece um barril, ele pode se alojar a variações aqui em função da pista externa, né, que ela é angular, e aí ele pode fazer essa pequena compensação. Pessoal, não é um ângulo muito agudo, ele é muito amplo, né? Ele é bem agudo, ele é bem pequenininho, mas é o suficiente ali para não trazer nenhum dano ao sistema, nenhum dano ao equipamento, tá? Então, conseguindo entender? Oi? Então, nesse caso, ele é feito sob medida? Não, eles são padronizados. Na verdade, todos os rolamentos, eles têm medidas padrões. Eu vou mostrar já isso para você. Você adequa o seu projeto aos rolamentos. Você fala por causa das medidas ou por causa da angulação? Por causa da angulação. Não. Aí essa angulação vai variar em função da sua aplicação. Se o seu eixo
você tem essa flexibilidade já pré-determinada, você sabe esses ângulos, você vai colocar um elemento de máquina que suporte essas suas especificações. Agora, se essa flambagem, né, do eixo, ela ocorrer, mas não for uma coisa elevada nem constante, você tem esses que fazem pequenas compensações, mas tudo dentro de tolerâncias. Entendeu? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Rolamento autocompensador de 2 carreiras de rolos. Pessoal, o que diferencia de uma carreira de rolos ou de esferas, ou 2 carreiras de rolos ou 2 carreiras de esferas? É só eleva a capacidade de carga dele. Compensação, o rolamento também ele tem um acréscimo estrutural, ele fica mais largo, ele tem uma capacidade de carga maior, tá? Ou seja, eles são empregados quando você tem outros níveis de carregamento. Que um rolamento de uma carreira, por exemplo, seja de esfera, seja de rolos, não seria capaz de suportar. Aqui nós temos 2 carreiras de rolos, também autocompensadores, tá? Elas trabalham aqui, parece que em paralelo, mas elas estão defasadas uma da outra, ó, né? Tem uma diferença entre uma e outra de posicionamento. E ele tem aquela pista esférica, também ele é um modelo barril, né, convexo, e ele permite essa pequena compensação dentro do sistema. Se a gente olhar essa vista em corte nossa aqui, olha que interessante. Nós temos a estrutura da máquina, lá de fora, ó, dos 2 lados, mesma achura. Temos 2 tampas aqui, ó, que seriam como se fossem 2 flanges, né, de fixação. Temos os 2 mancais autocompensadores aqui. Temos um eixo ao longo dele, ó, o eixo ele é passante dos 2 lados. E aqui no centro a gente tem em corte uma engrenagem. Uma engrenagem numa vista técnica de apresentação. Então, ou seja, te mostra aqui como que seria o alojamento do rolamento dentro desse sistema. Beleza? Rolamentos cônicos. Rolo cônico. Para que um rolo cônico, né? Lembra que a gente falou dos rolamentos que recebem forças radiais, axiais e mistas? Todos que a gente viu até agora, todos eles eram radiais, o eixo apoiado. Quando você precisa de um rolamento de carga mista, tanto axial quanto radial, são os rolamentos cônicos. Então, se observar aqui, ó, nessa imagem, nós temos o sentido do carregamento dos esforços. Temos o rolo aqui no centro, as 2 bandas do rolamento, anel inferior, anel exterior. Além de cargas radiais, os rolamentos cônicos também suportam cargas axiais em apenas um dos sentidos, tá? Os anéis são separáveis, né? Eles se desmontam se você colocar a energia ao contrário. Se te inverter o sentido dessa força aqui, ó, que está o pontinho vermelho, ele desmonta, ele abre. O anel interno tanto o anel interno e o externo podem ser montados separadamente, como admitir cargas axiais no sentido, torna-se necessária a montagem dos anéis em pares ou contra o outro. Vou já explicar isso aqui. Você pode olhar nessa montagem aqui, ó. Então, se você tem uma montagem onde minha força ela é axial nos 2 sentidos, então eu não posso aplicar esse rolamento? Você pode. Você vai montar 2 paralelos, só que um contra o outro. Se você olhar aqui, ó, está vendo a inclinação? Aqui ele está inclinado para um lado, aqui ele está inclinado para o outro. São 2 rolamentos distintos, mesma característica, os 2 são de rolos cônicos, só que um está o oposto do outro. Então, se nossa força for entrando aqui na peça, quem suporta é esse aqui. Se for saindo da peça, quem suporta é o outro. E desse jeito eles estão apoiados, transmitindo o movimento, permitindo o giro do elemento girante. Ok? Saindo do rolo cônico, que é o rolamento de ação mista, né, em relação ao esforço, nós temos rolamentos axiais e esferas. Pessoal, o que muda de um radial para um axial? É construtivo. Lá, a gente tem um anel interno, a esfera, o anel externo, o rolamento gira. Esse aqui, a gente tem um prato, né, inferior, um superior e sobre ele esferas. Ou seja, eles giram um sobre o outro. Conforme ele gira nesse sentido, ele suporta uma carga axial a ele. Então, olha aqui ele montado, ó. Eu tenho aqui o anel inferior, tem ele dos 2 lados, um aqui, um aqui. A carreira de esferas e o superior. Olha o eixo apoiado sobre ele, olha o sentido de giro aqui, ó. Então, quando você está sentado, por exemplo, em cima de uma cadeira daquelas que vocês giram, né?
Você entende que o eixo, a força do eixo é axial a ele, né, o eixo de giro, e ele permite o giro, ele é apoiado sobre um rolamento axial. Ambos os tipos de rolamento axial de esferas, de coroa simples ou dupla, admite elevadas cargas axiais, porém não podem ser submetidos a cargas radiais. Eles não suportam nada de carga radial. Para que as esferas sejam guiadas firmemente em suas pistas, é necessária a atuação permanente de uma carga axial mínima. Então, pessoal, se eu colocar esse rolamento aqui, ele cai, ele desmonta, as esferas saem. Ele tem que sempre ter um pequeno carregamento sobre ele, para ele ficar posicionado corretamente. Olha essa montagem que a gente tem aqui, ó. É bem interessante. Você vê aqui um conjunto de rolamentos mistos. Tá? O que é rolamentos mistos? É só a combinação de vários rolamentos distintos. Então aqui, ó, eu tenho um conjunto de um rolamento. Não, eu pela imagem não vejo autocompensação, então é um rolamento de dupla carreira de rolos. Tá? Então ele apoia no sentido axial aqui desse eixo. Ele tem uma força axial também. Então quem segura esse axial? Tá aqui, ó. Um rolamento de esfera axial, outro rolamento de esfera axial. Então, quando você tem a força aqui, ó, entrando no eixo, nesse sentido aqui, ó, quem suporta ele são esses dois elementos aqui, ó. Esse é um, esse é o outro, ok? Quando você tem uma força entrando nesse sentido aqui, ó, em cima do eixo, quem suporta é esse cara, né? Esse cara aqui. Ou seja, cada um deles tem uma aplicação específica nessa montagem. Olha que interessante, essa força vermelha também está aqui, ó. Por que aqui? Se eu colocar um carregamento no meu eixo, aqui ele vai tentar flambar, e eu vou ter que ter o apoio do outro lado para sustentar ele. Se você observar, você vê que ele é um tamanho menor, esse segundo rolamento, né? Ó, em relação ao primeiro. As forças em cima dele são menores. Tá? Só um minuto. Vamos lá. Rolamento axial compensador de rolo. Pode ser complicar, mas aparece sempre uma especificação nova aí para a gente. Possui grande capacidade de carga axial devido à sua posição, né, de montagem. Também suporta consideráveis cargas radiais, tá? Ele permite cargas no outro sentido. A pista esférica do anel encaixa confere ao rolamento sua propriedade de alinhamento angular, ou seja, ele permite aqui, né, ó, tá o apoio, o eixo girante, e permite esse correção de alongamento, de flexão do eixo, tá? Não muito elevado, compensando possíveis desalinhamentos de flexão do eixo. Então, ou seja, ele faz a mesma característica lá de axial, radial, só que ele é axial, também faz a compensação da flexão do eixo. Rolamento agulha. O que é um rolamento agulha? Ele é um rolamento de rolo, só que se a proporção diâmetro, comprimento do rolo é bem elevada, ele é bem mais comprido do que a espessura do diâmetro dele, né? O valor do diâmetro. Por que isso? Nem sempre você vai ter espaço para a montagem do seu rolamento. Olha a altura que o rolamento leva aqui para ser montado. Tá? Isso aqui pode ser uma consequência para uma montagem que não seja possível. Aí você corre por um rolamento de agulhas. Ele tem uma altura reduzida, tá? Ó, em relação à sua forma construtiva. Aí aqui eu falo alguns cuidados. Então, o rolamento de agulha ele é como se fosse um rolamento de rolo. Tá? Não é autocompensador, ele é simples. Apenas carregamentos radiais. Tá? Só que ele tem uma altura reduzida em relação, quando comparado aos demais. Pessoal, também caracteriza a variação de velocidade e capacidade de carga dele. Tá? Geralmente, o rolamento de agulhas não tem altas velocidades de trabalho. E aí, eu quero falar algumas particularidades sobre os rolamentos que vocês têm que tomar muito cuidado. Dentro das indústrias, principalmente muitos de vocês vão trabalhar no setor de manutenção. É um setor muito forte aqui no nosso estado. E quem for trabalhar manutenção, um dos elementos que muito vocês vão se deparar com eles são os rolamentos. O rolamento dentro da indústria, ele é um equipamento muito assim monitorado. Por quê? Diversas
falhas dos equipamentos são provenientes de um desgaste do rolamento. O rolamento é um cara muito utilizado dentro da indústria, no sentido do seu equipamento. Se você tem lá as peças móveis e as peças estáticas, fixas, e elas precisam se movimentar entre si, quem permite isso é o rolamento. Então, se você tem uma peça em movimento e outra estática, qualquer variação entre elas, quem absorve isso? O rolamento. Quando você tem um eixo girando, você dá uma pancada sobre ele. Você está numa estrada, numa rua, dirigindo seu carro, e você passa num buraco. Você tem lá o seu eixo estático e sua roda girando ao longo dele, né? Em torno dele. Aí você passa num buraco, vem aquela pancada. Quem absorve energia? A suspensão. Calma, a suspensão absorve. Mas quem recebe o impacto? O rolamento. Então, o rolamento vai transmitir energia da peça móvel para a peça estática por meio dele e a suspensão vai fazer a absorção da energia, mas a pancada passa pelo rolamento. Ou seja, ele sempre está trabalhando ali no dia a dia. Vamos lá. Primeiramente, na troca e montagem dos rolamentos, deve-se tomar cuidado verificando sempre sua procedência e se o seu código está correto. Procedência, pessoal, é fabricante. Por que falamos disso? Existem diversos fabricantes. Não temos patrocínio nem apologia a um fabricante específico, mas você trabalhar um elemento de responsabilidade como rolamento requer que você tenha confiança de quem você compra. Comprar de uma pessoa confiante, de uma marca confiante, garante a longevidade, a funcionalidade, as resistências que estão propostas naquele elemento. Tá? Antes da instalação, é preciso verificar cuidadosamente os catálogos dos fabricantes. Vou já falar de catálogo para vocês. Eu trouxe 2 aqui para daqui a pouco a gente discutir. Eu vou mostrar algumas coisas sobre eles para vocês. Tá? Segundo as especificações recomendadas. Primeiramente, quando a gente falou aqui procedência, também é fundamental saber o código. Os rolamentos, eles são padronizados, são elementos de máquina, ou, consequentemente, são padronizados de nível mundial. Tá? Mesmo a especificação de um rolamento aqui é o mesmo que tem lá na Alemanha, que tem lá na Europa, né? Que tem lá na Ásia, que tem lá nos Estados Unidos. Tá? E aí, quando você compra um rolamento, ele vem com uma especificação para se adequar corretamente ao seu eixo, sua carcaça da sua máquina, que seria a parte externa, e as capacidades de giro, velocidade em RPM e capacidade de carga, e tipo de carga, se é radial, axial, mista, né? Então, ou seja, você pegar o rolamento correto, o código correto, vai trazer as vantagens daquele elemento para você. Se você pegar um código diferente, pode levar a desgastes prematuros, falhas de funcionamento, entre diversas outras elementos. A gente vai falar já aqui. Então, por exemplo, quando você vai fazer a compra, aquisição e montagem de um rolamento, verificar se as dimensões do eixo cubo estão corretas. Vocês viram o rolamento ali, que ele tem um anel interno, um anel externo e as esferas entre ele? Muitas vezes a gente vai colocar um eixo ali, um rolamento num eixo, e o pessoal coloca e fica apertado. Aí vai lá, coloca um tubo, bate, né, para ele encaixar. O que acontece? Você acaba forçando o rolamento a abrir, para caber num eixo que está numa dimensão acima da estabelecida por ele. Você força, ele entra. Mas o que acontece ali? Conforme ele expandiu para entrar ali naquele eixo, aquele expansão teve que ser levada para outra região, ou seja, ele aumenta a tensão sobre as esferas. Quando ele aumenta a tensão sobre as esferas, o rolamento vai girar, ele vai ter um atrito maior entre o elemento rolante e as guias, não, né? Os canais e as esferas. Com isso, você vai aumentar o que ali? O atrito, vai aumentar o calor, aumentar o desgaste, aumentar a vibração. Com isso, o seu elemento rolante ou rolamento vai se desgastar prematuramente e trazer falhas para o seu equipamento. Usar lubrificação recomendada pelo fabricante. Pessoal, um rolamento não é você pegar ele e entupir ele de graxa. Tem uma caixa de transmissão aqui, eu vou entupir ela de óleo. O óleo ele precisa circular, ele precisa trocar calor. Tá? Você pegar um mancal e encher ele de graxa, muitas vezes você está ajudando a aquecer ele. Mas estou lubrificando, mas ao mesmo tempo você está aquecendo. Ele não vai ter como trocar calor com o meio. Ok? Remover rebarbas ou impurezas. Isso aqui seria na fabricação. Tomar cuidado para que elementos sólidos
areia, rebarba, resto de cavaco, caiam dentro do rolamento, porque quando ele começar a girar, isso ali vai entrar naquela região entre a esfera, né, e é o canal onde ele anda. Tá? No caso de reaproveitamento do rolamento, deve-se lavá-lo, lubrificá-lo imediatamente para oxidação. Rolamento é um elemento que ele tem tratamento térmico, ele tem propriedades específicas, mas ele não tem revestimento e proteção. Ele não é pintado, porque ele é um contato sempre em movimento, então teria cabimento pintar ele. Se tirar um rolamento e deixar ele aqui sobre a mesa algumas horas ou dias, você vai ver que ele vai oxidar. Essa oxidação prejudica ele. Por isso que quando você compra um rolamento, ele sempre vem envolto num plásticozinho, imerso em óleo ou lubrificado, que é justamente para que ele não ocorra a oxidação. Não usar estopas nas operações de limpeza. Por que você não usar uma estopa num rolamento? Fiapo, sujeira, a estopa deixa sujeira. Tá? Então, você deixar aquela sujeira entrar dentro do canal de rolamento das esferas, vai ser um elemento, um corpo estranho girando ali dentro, ou seja, desgastando seu rolamento. Trabalhar em ambiente livre de pó e umidade. Nem sempre isso é possível, mas se você tiver um ambiente insalubre, ou seja, umidade elevada, sujeira elevada, você vai comprar os rolamentos com proteções específicas. Aí entram aquelas características, rolamento vedado, rolamento aberto, rolamento blindado. Tá? Essa blindagem ela é contra poeira e umidade. Tá? Quais são os defeitos mais comuns dentro de um rolamento? É o desgaste. Tá? Pode ser causado pela deficiência de lubrificação, presença de partículas abrasivas, ou seja, corpos estranhos dentro da carreira de rolagem, da área de rolagem, oxidação, desgaste por patinação, seria a folga. Tá? A fadiga, que tem origem no deslocamento da peça ao girar em falso. A peça se decapa, né, descasca, principalmente nos casos de carga excessiva, no caso de carga excessiva. Descascamento parcial revela fadiga do deslizamento, ovalização ou confinamento no alojamento. O que é isso? Essa fadiga é quando você vai usando demais o seu elemento, ele se desgasta superficialmente, ou ele perde propriedade, perde geometria, gera uma folga. Tá? Ele é a fadiga do rolamento, ele girou tanto já que ele perdeu o valor geométrico dele, ou seja, ele já perdeu a referência geométrica dele. Ele não é mais cilíndrico, ele não tem mais aquele apoio correto. Tá? Brimelamento. Muito interessante, caracterizado por depressões decorrentes aos relevos ou esferas nas pistas de rolamento, resultado da aplicação de pré-carga sem girar o rolamento ou prensagem do rolamento com excesso de interferência. O que é o brimelamento? Eu estou com o meu eixo parado, apoiado sobre o mancal, e eu faço um carregamento excessivo sobre ele, além da capacidade dele. Mas ele não está girando. Tudo bem, mas ele está apoiado. Eu posso, com isso, fazer uma marca, um amassado na pista de rolagem, na esfera. Conforme ele vai andar, ele vai ter aquela falha ali, ou seja, vai ter um buraco, um degrau, um elemento não linear dentro do giro dele. Com isso, ele vai se desgastar. A giovagem, defeito desse elemento de giro anterior, provocado por partículas estranhas que ficam presas, né, presas no rolo ou nas pistas. É um cavaco que cai dentro do rolamento e quando ele gira, ele amassa, prende ele ali na superfície ou da pista de rolagem ou na esfera e vai gerando uma saliência, ou seja, toda vez que ele passa ali, ele tem aquele impacto. Sulcamento, provocado pela batida de uma ferramenta qualquer sobre a pista de rolagem, é o amassamento por pancada, por batida, não da esfera, mas um elemento externo. Tá? Rachaduras ou fraturas resultam geralmente de aperto excessivo do anel de cobre, né, do eixo. Um aperto sobre o eixo tem uma medida externa. Você faz o rolamento, encaixar nele. Se essas medidas estiverem incompatíveis, você vai ter ali um alto atrito nessa montagem. Esse atrito vai gerar uma expansão. Essa expansão pode gerar uma rachadura, uma fratura, né? Uma fratura, uma trinca dentro do seu rolamento. Engripamento. Tem um outro termo que usam aqui no Ceará, eu esqueci agora, mas é quando ele está travado, né?
ele está ali já não trabalhando já no regime dele, ele está ali com algum tipo de travamento, né? O engripamento pode ocorrer devido à lubrificação muito excesso de viscoso, colocar um óleo muito grosso, uma graxa muito grossa. Pode acontecer também por eliminação de folga dos rolos e esferas ou por aperto excessivo. Então, o engripamento ele pode acontecer de diversas formas. Se você pegar um eixo e apertar muito, você vai ver que ele não consegue girar direito, porque você está exercendo as forças além do necessário em cima das esferas. Você afrouxa um pouco, ele gira mais livremente. Uma vez vocês já devem ter montado um pneu de uma bicicleta, quando mais novos, que você apertou muito o parafuso, você girava, a roda quase não girava. Você estava colocando um engripamento ali sobre o rolamento. Quando você afrouxava e girava, ele girava mais rápido. Roda de rolamento de skate, bicicleta e assim por diante. Tá? Aqui são algumas fotos ilustrativas de montagem e características de rolamentos. Pessoal, a gente está associado a um rolamento àquele elementozinho pequeno, né, que está ali no nosso brinquedo, nosso aparato, nosso eletrônico. Os rolamentos existem de diversos tamanhos e formas construtivas. Tá? Isso aí, logicamente, são imagens um pouco mais antigas, mas não fogem da realidade atual. Eles são feitos ainda dessa forma. Aqui, ó, o barril, né, o rolo cônico, convexo. Ó, rolamento cônico. Rolamento de agulhas, logicamente, uma proporção maior. Tá? Algumas imagens aí ainda de rolamentos. E aí eu trouxe para vocês, primeiramente, o manual. Na minha época, quando eu era aluno, não tinha tanto meio digital de elementos, hoje tudo é digital, você tinha que ter um livrinho desse com você, tem os meus até hoje. Então você tinha aqui um manual, né, de rolamentos, esse aqui é o da NSK, e aí quando eu precisava de um rolamento, a gente parte o rolamento como? Na especificação, função de eixo, velocidade, capacidade de carga. Então a gente sempre abria aqui o nosso livro em função das características do rolamento. Logicamente aqui no início, ele ensinava para a gente tipos construtivos, formas de como encaixar, como especificar. Tá? Tem alguns outros manuais que falam muito sobre manutenção, esse aqui é da SKF, em específico em manutenção de rolamentos, é muito interessante também. Então ele fala aqui muitos cuidados de como você ter, como proceder ali, né? Ó, montagem, desmontagem, ruído, vibração, né? A lubrificação vedação do seu mancal, temperatura. Então tem várias, a parte de limpeza é bem interessante aqui, ó. Parte de montagem, desmontagem, limpeza. Então tudo isso hoje a gente tem virtual. Você clica lá no iconezinho, se eu não me engano eu vou disponibilizar ainda para vocês, eu vou colocar lá para vocês. Vai abrir aí o nosso manual, por exemplo, esse da NSK aqui que eu tenho aí impresso, é esse mesmo que abriu digital aí para vocês. Você tem no seu celular hoje. Então você vai vendo ele aqui, né? Ó, ele mostra aqui já um pré-sumário de todas as formas construtivas dos rolamentos. Fala aí, histórico, classificações, vamos lá. Algumas nomenclaturas utilizadas. Aqui é aquela árvore genealógica dele, os rolamentos, as sementes de esfera de rolos, qual é qual, né? Ó, axial, ó. Aqui é radial, aqui é axial, aqui ele é 2 páginas, né, do livro. Aí vai falar aquelas características de cada um, igual a gente discutiu hoje, ó. Tá? Aqui são um gráfico mostrando apenas a aplicabilidade, alta velocidade, qual que é recomendado, qual que não é. Ó, aqui ele fala muito bom, bom, regular. Então, para alta velocidade, uma carreira de rolo de esferas é muito bom. Ruído também é muito bom. Ou não que tenha ruído, né? A falta do ruído. Então, você vê aí as aplicações. Aqui é o processo de seleção do rolamento, ele mostra aí uma sequência. Você vai gerando seu rolamento, aqui vai ver características de função da aplicação. Olha lá, a autocompensação aqui, ó, ele fala muito sobre isso aqui. Então, tem várias características aí do rolamento. Mas olha aqui os problemas, né? Ó, os danos dos rolamentos. Mas qual que é o nosso intuito aqui agora? É especificação de um rolamento. Então, por exemplo, eu vou fazer apenas um comparativo de modelos, tá? Vou entrar aqui, ó, rolamento rolo de esferas, de uma carreira de esferas. Vamos chegar lá.
Eu não lembro se aqui no início ele é direto. Só um minuto. Rolamento fixo de esferas. B4, ele não vai. Então, vamos achar o B4 aqui, nós. Pronto. Então, aqui é um rolamento simples de uma carreira de esferas. Tá? Contato cilíndrico. Olha aqui. Olha bem feito. Então, quando a gente abre aqui ele, como que eu especifico um rolamento? Primeiramente, esse desenho. Esse desenho está associado ao diâmetro do eixo. Olha ele aqui, ó. Olha o desenho técnico dele aqui, ó. Desenho. Vou aumentar aqui só para vocês olharem aqui, ó. Então, aqui tem a especificação, ó. O desenho é o diâmetro do eixo. Dzão é o diâmetro externo dele. B é a largura do rolamento. Tá? E em função da forma construtiva, ele pode ser, só um minuto, aberto, blindado, vedação, ranhurado, ou seja, tem várias formas construtivas, cada um deles tem uma aplicação específica. Blindado, ele é prova de bala? Não é isso, a blindagem dele é de poeira e umidade. Então, se você tiver um ambiente aí que pode ter alta taxa de umidade, água, poeira, né? Ele é blindado. O vedado é apenas para poeira, geralmente, e o aberto é o convencional. Então, vamos usar aqui um diâmetro de, sei lá, 20 milímetros, por exemplo. Quando eu pego aqui o de 20, ó, o que é esse número aqui? É o Dzinho. Ao lado dele aparece o quê? O Dzão. Dzão é o diâmetro externo. Então, se eu vier o de 20 aqui, ó, tem um eixo de 20, mas eu tenho um Dzão que vai de 32 a 52 milímetros. Ou seja, eu estou aumentando essa região entre eles aqui, né? Ó, a altura. Consequentemente, eu estou aumentando a esfera. Se eu aumentar a esfera, eu aumento a capacidade de carga. Vamos olhar aqui. O de 32, ele tem aqui uma capacidade de carga, desculpa, ó, capacidade de carga em quilos. Isso aqui. Estático, dinâmico. 410 quilos estático, 410 quilos parado, 252 quilos em movimento. Esse aqui é o de 32. Se a gente vai aqui para um de 52, olha, já vai para 1.600 estático e 805 dinâmico. Você vê como aumentou a esfera, aumentou a capacidade de carga dele, né? Então, se você observar aqui como é interessante isso, tudo está associado a ele. Velocidade, rotar máximo, acho que vai estar na outra página. Só um minuto, pessoal, estou procurando aqui carga dele, a capacidade, o peso dele, dimensões. Porque o livro ele é 2 páginas. Aí a página de baixo é a página do lado, né? Para vir para baixo. Eu quero vir aqui, queria ver velocidade, ó. Rotação, tá aqui, pronto. O nosso de 32, ele pode trabalhar ar até... Ó, vamos falar todo mundo a óleo. Ó, quando ele é graxa e quando ele é óleo, olha a diferença aqui, né? Ó, a óleo ele trabalha mais... Vamos falar óleo. Então, lá é essa coluna aqui. Então, o nosso de 32, que aguenta 252 kg, ele pode trabalhar até 26.000 RPMs. Elevado. O de 52, ele só pode trabalhar até 17.000 RPMs. Então, olha que dados interessantes, né? Eu posso ir de 252 a 800 kg, de 26 a 17. Deixa eu anotar aqui. 806, aí eu tenho 26.000 e 17.000. Por que eu estou fazendo isso? Esse aqui é o nosso rolamento de esfera, né? Vamos para um rolamento de rolo similar ao de esfera de uma carreira de rolos. Vou procurar ele aqui, ó. Pronto, chegamos nele. Rolamento de rolos simples. Então aqui tem as pistas, o rolo, né? E onde ele anda. Pronto. Mesma coisa. Deixa eu só aumentar a nossa imagem aqui. Se vocês observarem, aqui o Dzinho é o diâmetro interno, o Dzão é o externo e o B é a largura, tá? Então vamos para aqui o de 20, ó, ele já parte para o de 20. Do de 20, ele tem aqui, ó, o diâmetro do 20, o externo parte para 47 e o maior 52. Vamos comparar aqui o de 52 que a gente tinha lá. O de carreira de esferas, ele aguentava 806 quilos. Esse aqui, ele já aguenta, ó, ele está em newtons aqui, eu teria que fazer a conversão rapidinho.
39 mil newtons. Vamos calcular aqui. Ou seja, 3.497 quilos. Quase 4.000 quilos. Então, a gente pulou de 806 para 4.000 quilos. Tá? Em compensação, o nosso lá rodava 17.000, esse aqui roda 14.000 RPMs. Também a capacidade de carga dele caiu. Ou seja, aí a gente consegue ver as variações dos rolamentos. O rolamento de esfera é velocidade, não é carga. Esse aqui já é carga, não é velocidade. Cada um deles tem uma especificação mais adequada para o seu projeto. Ok? Todos eles para o eixo de 20 milímetros, viu, pessoal? Vocês verem como que é bem interessante. E aí? Ah, mas se meu eixo eu preciso de um eixo maior de 20, fiquem tranquilos. Se você olhar aqui, ó, ele aqui já tem contato angular. Deixa eu só diminuir aqui a página, que foi mais fácil. Ó, o de carreira simples está aqui até 140 milímetros de diâmetro, 14 centímetros de diâmetro. Um eixo maior que um CD. Um CD tem 110 milímetros. Aqui já é dupla carreira, ó, ele aumenta a capacidade de carga, ele já parte de 25 o eixozinho, não tem mais o de 20. Ó, ele vai aqui até 360 milímetros de diâmetro. 36 centímetros de diâmetro aí. Só para vocês terem uma noção, ele tem uma capacidade de carga de 3.450.000 newtons. 3.450. 351 toneladas ele suporta. Mas ele só trabalha até 1.200 RPM. Praticamente, se eu colocar um eixo desse tamanho, uma velocidade maior do que essa, é assustador. Tá? Então, ele aumenta a capacidade de carga, ele cai a capacidade de rolagem. De contato angular, né? Ó, rolamento de força axial e radial, força mista, né? Rolamento cônico. Já foram das características de cada um, ó. Aqui o eixo de 20, ó. Então, você vai adequando o seu projeto em função da sua necessidade, ok? Olha aqui o rolamento axial 1 ou axial aqui, de 20. Você teria que são forças distintas, tá? Sentidos de opostos distintos. Vamos comparar ele aqui, ó. Então, aqui o Dzinho é o diâmetro do eixo, o Dzão é o diâmetro externo, tá? E T é a altura. O de 20 aqui, ó, ele tem duas classificações aqui, 35 e 40. Capacidade de carga, 3.800 quilos, 6.300 RPM. Ou seja, é uma intermediária, mas ele é outra característica de aplicação. Tá? Então, ou seja, pessoal, esses manuais trazem isso para a gente especifica o nosso rolamento dentro dele, conforme a nossa aplicação, e aí faz ele a inserção dele dentro do nosso desenho técnico. Ok? Coloquei uma imagem aqui para vocês entenderem a montagem de um rolamento. Talvez fique meio pulsado aí pelo vídeo, pela videoconferência, mas depois até a gravação vocês conseguem assistir na íntegra. Rolamento, se eu tenho que alojar ele numa região onde ele vai ficar preso por interferência, e eu não posso bater nele, como eu consigo fazer o encaixe dele naquela região que tem uma medida sobre medida, que a gente fala, para ele entrar com interferência? Por exemplo, se eu tenho um anel internamente para ser colocado, eu tenho que colocar o rolamento dentro do alojamento, eu posso resfriar o rolamento. Quando eu resfrio ele, eu contraio o corpo. Ele vai ter, ó, aí ele está resfriado, aí o resfriamento é feito em nitrogênio líquido, ó como ele encaixa ali, tá? Logicamente, eles vêm e batem para o correto encaixe, tem um suporte que ele encaixa aí, ele vai bater esse encaixe. E, posteriormente, quando ele voltar à temperatura ambiente, ele esquentar, ele vai dilatar e vai encaixar corretamente na posição. Então, é um tipo de montagem muito usual. A gente vê isso aí, às vezes, até em eixo, né? Eu deixo o eixo gelado para entrar dentro do rolamento e ele expande. Mas também eu tenho outra forma de montagem, onde eu posso aquecer o meu rolamento a fim dele dilatar, aí quando eu vou colocar ele dentro de um eixo. Vou mostrar esse vídeo já para vocês. Então aí, ó, ele é refrigerado, ele é nitrogênio líquido, ele está contraído, ele encaixa,
Quando ele voltar à temperatura ambiente, ele dilata e fica preso na montagem. Ok? E aí foi montado os mancais deslizantes dentro desse eixo. Aqui é uma outra aplicação. Esse vídeo é um pouquinho mais longo. Eles estão jogando nitrogênio líquido aqui ó, dentro do isopor. E aí estão imergindo já as buchas dentro dele, né? Então vai tirar e vai colocar lá no local. Ele demora um pouquinho mais esse vídeo, depois eu mando o link para vocês aí dessa montagem. Tá? As peças estão ali dentro já, os rolamentos. Eles vão demorar um tempinho aí ainda, não consigo acelerar esse vídeo aqui pela forma que eu montei, mas ele vai encaixar na peça lá dentro depois vocês observam aí. Está refrigerando as peças, tá? Ele vai ser encaixado dentro de um suporte, dentro de um embuchamento, dentro de um eixo que está ali atrás. Ele vai mostrar já no vídeo. Demora um pouquinho aí, mas vamos lá. Vamos ver esse vídeo por completo. Aqui é um vídeo que fala sobre aquecimento indutivo de rolamentos para montagem. É muito interessante. Isso aqui já é associado a um fabricante. A montagem incorreta causa grande parte das falhas em rolamentos. Geralmente, os rolamentos pequenos são montados em eixos cilíndricos usando-se métodos mecânicos. Porém, com rolamentos maiores, não é mais possível usar esses métodos. Por isso, usa-se calor para expandir o anel interno do rolamento antes de colocá-lo no eixo. Enquanto o rolamento resfria, há um ajuste interferente maior. Nunca deve ser usada chama direta para não danificar o rolamento. Os banhos de óleo já foram muito populares, mas podem ser demorados, sujos e apresentar muitos riscos de manuseio. Com os aquecedores por indução SKF, é possível obter um aquecimento seguro, eficiente e eficaz com facilidade. Escolha a barra indicada para o rolamento a ser aquecido e simplesmente coloque-o na barra. Melhor ainda se houver espaço ao redor da bobina. Depois coloque o rolamento aqui para obter ainda mais eficiência. Os aquecedores SKF têm pés de apoio embutidos para tornar essa opção ainda mais fácil. Coloque o rolamento no aquecedor e insira a sonda de temperatura no anel interno do rolamento. Aperte o botão de início no controle remoto e o rolamento será aquecido. A temperatura pré-definida é de 110 graus Celsius, mas você pode optar pela temperatura que desejar. Quando o rolamento atinge a temperatura necessária, há um sinal sonoro de aviso. O aquecedor para e o rolamento é desmagnetizado automaticamente. Usando as luvas resistentes ao calor SKF, remova o rolamento do aquecedor e coloque-o no eixo. Enquanto o rolamento resfria, há um ajuste interferente maior. Aplique a lubrificação e o rolamento estará pronto para funcionar. A SKF oferece uma ampla variedade de aquecedores por indução para rolamentos grandes e pequenos, bem como para componentes como engrenagens. Para facilidade de uso, aquecedores maiores têm barras deslizantes ou giratórias. O quadro de seleção de aquecedores Aí ele já está falando de fabricar, de especificação do fabricante, tá? Mas deu para entender a lógica, né? Dele aquecer o rolamento. Então, conforme ele aquece o rolamento ali, ele dilata, ele encaixa no eixo, conforme ele esfria, ele contrai e faz a montagem. Você não tem mais aquela pancada, aquele esforço sobre o rolamento, que pode trazer uma trinca, né, uma rachadura para ele, tá? E esse aqui, por último, depois eu mando para vocês, é um capítulo, é uma edição da Discovery, é um programa que ele fala completo sobre montagem de rolamento. Eu vou deixar o link para vocês, é muito interessante. Desde a fabricação dos rolos, das esferas, montagem, aplicação, características. É bem interessante esse programa. Ele fala do universo de fabricação dos rolamentos, né? Como eles são produzidos e assim por diante. Ok? Pessoal, nossa aula era até este momento. Alguma dúvida, comentários, sugestões? Deu para entender aí nossa lógica de hoje? Alguém acordado? Professor, Oi.
Sobre esse trabalho que o senhor vai passar pra gente, vai ser sobre esse assunto, não, né? Não. Esse assunto a gente vai falar mais pra frente. Sobre rolamento, elementos de máquina, a gente vai trabalhar sobre montagens, não a especificação, a nomenclatura deles, nomes, e também vai trabalhar sobre a montagem dele dentro do desenho técnico. Mas isso é mais pra frente, nas próximas semanas. As nossas avaliações, Tá certo. o trabalho ainda é associado a desenho, vistas e a montagem lá no software. Viu? Beleza? Pessoal, sobre a aula de hoje, alguma dúvida? Não. Não? Maravilha. Pessoal, qualquer dúvida, sugestão, sempre estamos abertos aí nos canais de comunicação. Tem um grupo do WhatsApp, tem o Torpedo do Unifor Online. Beleza? Esse material didático já está disponível para vocês lá dentro do Unifor Online. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok? Agradeço a atenção de vocês. Forte abraço e até a próxima aula. Quarta-feira, né? Até lá.